Olá, amigos da Una TV. Estamos iniciando mais um episódio da nossa série que conta a história das nossas associadas da Una Imóveis Conectados. Se você ainda não acessou, acesse e conheça o nosso portal, que é o maior portal em imóveis exclusivos do sul do Brasil. Então, vale a pena você olhar tanto os imóveis que nós temos à disposição, como também conhecer as nossas associadas, quase 50, 46 agora. E hoje a gente tem o prazer e o privilégio de conversar com o diretor Ricardo Toyofuku, ele que é da Toyo Imóveis e que também tem uma representatividade grande junto ao mercado imobiliário, é presidente também do Secov, quase terminando esse mandato, de muito trabalho, né, seu Ricardo? Obrigado pela sua presença aqui hoje conosco. Tati, muito obrigado. Eu que agradeço, né, o convite. É uma satisfação estar aqui. Primeiro, participar desse podcast. Segundo, né, estar participando da UNA, né, e poder dividir um pouco daquilo que a gente construiu ao longo desses 37 anos de carreira que eu tenho como corretor de imóveis. Nossa, 37 anos é uma vida, né, seu Ricardo? Exatamente. Hoje, a gente fazendo uma retrospectiva, né, desde o início, o que a gente passou dentro do mercado imobiliário, Muita como coisa, né? começou, né? Então, a gente já pode dizer que está calejado, né, de tantas fases que a gente passou pela economia, política, né, questões de mercado mesmo. Altos e baixos, né? Em todos Muitos. ainda bem que mais altos do que baixos, Exatamente, né? senão a gente não estava aqui Senão hoje, a gente não né? estava aqui hoje, né? E aí a questão das redes também, né? O que a Toyo Imóveis, que fica para quem não sabe, mas eu acho difícil, né? Fica ali na Água Verde Portão, né? É a Isso. região onde vocês mais atuam. Também faz parte da UNA hoje, mas já fazia parte da BI também. Então, Exatamente. a história com rede imobiliária vem de mais tempo. Já vem de antes da BI, né? Veio lá da RIF. Ah, né? você veio da RIF. Da RIF, né? Daí houve uma fusão daí com a Rede Paraná, né? Isso. Formou-se A BI, né? E hoje nós estamos aqui na UNA. No terceiro casamento. Exatamente. Então, a gente participou de tudo isso, né? A gente veio acompanhando essa evolução, digamos assim, claro, do mercado, né? Porque eu venho da época, Tatiana, que a gente não podia deixar a agenda em cima da mesa aberta, né, porque vinha alguém e rasgava o nome do cliente para poder, né, trabalhar roubar esse teu cliente. contato. Exatamente, literalmente. Que coisa. Né? Então, né, e antigamente era tudo na agenda, não Escrita. não tinha CRM. Smartphone, não tinha CRM, não tinha nada. Né? Então, era na agenda. Quando não colavam umas folhas umas nas outras, para você não ter mais mesmo cliente, sabe? Que coisa, não? Então, a gente vem dessa época, né? E por isso que eu falo, a gente fazendo essa retrospectiva e ver hoje, né, o mercado de Curitiba tão unido da forma como está, eu acho que isso tem um grande mérito, né? Uhum. E lá atrás, lá na frente aqui eu vou falar assim, que eu acho que levou a essa união de mercado Bacana. que a gente desenvolveu lá no Secov. Pode ser que tenha alguma participação boa nossa pelo Secov. Claro, eu não tenho dúvida. Com relação ao mercado. Já falando no Secov, né? A Toyo, que tem essa história no mercado. Então, aí, não suficientemente os desafios da própria imobiliária, o senhor Ricardo foi convidado para ser presidente do Secov também, agora já no 4º ano. Eu tenho a impressão que foi o ano passado, né? Mas já estamos no último ano de mandato. Essa dedicação é uma entrega para o mercado imobiliário de 4 anos ali da tua vida, né? Então, na verdade, a gente fala de 4 anos que a gente está participando ativamente. Né? Como presidente, né? Exatamente. Mas eu estou no Secov já, né, há 12 anos. Certo. Né? Então, participando como uma diretoria, depois, né, uma outra função dentro de uma diretoria executiva e hoje como presidente do Secov. Né? Então, assim, não sei se você sabe, né? O Secov é o sindicato da habitação, né? Sim. Envolve condomínios, imobiliários, administradoras, shopping centers, incorporadores, entre outros. Né? Então, a nossa principal atribuição, né, é a negociação coletiva de trabalho. Sim. Né? Essa é a principal existência nossa. Sim. Né? E até 2017, o Secov ele recebia contribuições sindicais, era obrigatório, né, não só o Secov, mas todos os sindicatos, tanto o laboral como o patronal, né, de receber a contribuição sindical.
E uma grande sacada dos meus antecessores, né, foi a criação de serviços daí para o mercado imobiliário condominial, para o mercado que a gente representa, né, porque aquilo que a gente recebia como contribuição, nós tínhamos que devolver através de serviços de uma outra forma. Para que ficar guardando dinheiro? Lógico, logicamente. Né? Então, nós criamos lá, né, a Uniab, Sim. onde você já deu aula lá para nós, né, o Instituto de Pesquisa, né, a Câmara de Mediação e Arbitragem, né, e tem o Secov Med, que é o grande serviço que a gente presta para os funcionários, na verdade. Sim, né? Que é o plano de saúde do mercado imobiliário. Exato, né? Que nós temos lá um índice de satisfação muito alto, né, beirando aí os 100%. Que bom. Né? Nós temos, então, em Curitiba, em Maringá e em Londrina. Né? Então, acho que assim, esses serviços, né, que a gente oferece que fazem a diferença. Né? Não é à toa que dentro da Federação do Comércio, dos 60 e poucos sindicatos que são filiados à Federação do Comércio, o Secov é o maior sindicato que tem. Que bacana. E com essa aproveitando então essa deixa, assim, como é que ficou com a queda da obrigatoriedade dessa contribuição mensal? Então, como é que se mantém esses serviços todos? Exatamente, é uma luta diária. Né? A Imagino. gente passou, né? A gente perdeu, Tatiana, aí perto de 85%, 90% da nossa arrecadação. Né? Então, o que você faz quando uma empresa perde, né, a arrecadação? Nós tivemos que fazer uma boa reestruturação, né? Infelizmente, tivemos que também fazer demissões para poder adequar aquilo que a gente está recebendo. Né? E a gente vem, assim, de muitos serviços que a gente presta, né? Que é o que nos mantém ainda, né, podendo fazer esse serviço. Né? Logicamente, se nós tivéssemos mais associados, né, ao Secov, né, associados de imobiliárias, de próprio condomínio, de administradoras, né, nós talvez pudéssemos dar, né, uma qualidade de serviço maior. Né? E aí vai, digamos assim, uma tristeza minha com relação ao mercado, né, principalmente imobiliário, onde a gente está mais inserido. Né? Lógico, a gente não faz mais do que a nossa obrigação, né? Mas para que a gente possa fazer a nossa obrigação, a gente precisa de ter recurso, né, para poder continuar fazendo essa representatividade. E a representatividade, Tatiana, não é só no meio sindical. Né? O Secov Paraná faz parte do Secov Brasil. Né? Nós somos lá, todos os estados têm um Secov. Né? E juntos nós formamos a CBCSI, a Câmara Brasileira de Serviços, Comércios e Imobiliários. Né? E lá, né, a CBCSI ela está afiliada à CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio. Né? Essa é a mãe de todas, digamos assim. Né? É o grande guarda-chuva. Exatamente. Né? E lá está sendo monitorados os principais, assim, projetos de lei que vêm tanto para ajudar o nosso ramo, como prejudicar. A maioria dos projetos de leis que vem, né, normalmente é para imputar algum custo, vem para prejudicar em alguma coisa. Para dificultar, né, o trabalho do mercado. Exato. Né? E uma das coisas que a gente batalhou muito, né, foi a reforma tributária. No ano passado, eu me recordo. A gente fez aí várias viagens lá para Brasília, né, para conversar com os deputados, depois com os senadores. Né? Eu não sei se você ficou sabendo, o mercado imobiliário, né, contratou uma grande empresa, né, de assessoria financeira e contábil, onde todos os Secovs se cotizaram, né, contrataram essa empresa que não custou aí próximo aí dos R$400 mil, né, para fazer um estudo baseado na contabilidade das imobiliárias. Né? E lá foi feito um estudo, o mercado imobiliário, e aí eu vou falar da CBCSI e a CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, né? Foram as duas câmaras que se propuseram a fazer um estudo, né, elogiado até pelo grupo de trabalho do governo. Olha que bacana. Né? Para ver o impacto dessa reforma tributária no nosso mercado. Exatamente. E quando a gente fala que a gente estava pleiteando um desconto de 80% sobre a alíquota, né, parecia um desconto bastante grande. Né? Mas, na verdade, a gente conseguiu mostrar, né, para o grupo de trabalho, para os senadores, para os deputados, né,
E realmente aquilo que estava sendo proposto, da forma como estava sendo proposto, iria onerar bastante, Sim. né? E mesmo assim a gente conseguiu, né, 70% de desconto. Perfeito, nossa. Então, são essas coisas que fazem, né? Porque muitas vezes o que está na vitrine é aquilo que se vê todo dia, Exatamente. que não é ruim, que é Uhum. excelente, né? Uniab, enfim, Isso. O Secov Med, tudo isso, né? Que tem ali no edifício da Da habitação, né? Ali Isso. na Doutor Pedrosa. Mas esse trabalho de bastidores, né? Que é Exatamente. extremamente delicado, Então. importante e assim, fundamental, né? Porque a gente já viu, né? Situações de leis que, de repente, medidas provisórias que chegam de cima Exatamente. para baixo e que, se Uhum. não tiver uma atenção ali de um grupo que tem, né, politicamente formado para defender, Uhum. aí fica ruim, Aí né? fica ruim, né? Imagina se nós não tivéssemos conseguido esse desconto, né, ali, Como seria né? 2026, Ia ser pior né? ainda, né? Ia ser pior Tá? ainda. Então, assim como tem as coisas ruins, tem as coisas boas também. Claro, né? claro, claro. E, por exemplo, existe um deputado do Paraná, né? Nós não temos hoje nada que regulamenta sobre a questão de vistoria de imóvel, por exemplo. Sim, sim. Quem paga a vistoria, como deve ser feito, quem que deve solicitar, né? A quem cabe, né? né? Então, um deputado aqui do Paraná, né? Ele deu entrada com um projeto de lei, né? Bem simples, né? E aí, quando nós recebemos, né, esse projeto de lei, imediatamente o presidente da CBSI entrou em contato comigo, né? A gente entrou me falando sobre que a gente é favorável, mas a gente precisa melhorar. Sim, Né, claro. esse projeto de lei. Né? Lógico. Nós entramos em contato com o deputado, já fizemos várias reuniões e estamos aprimorando. Ajustando, né? Né? Então, acho que isso que é legal. Bacana, claro, sem Né? dúvida, porque as leis, elas vêm para ordenar e para organizar as coisas, mas geralmente, né, é preciso que as partes elas precisam ser ouvidas para que essa lei, que então o projeto ainda saia de acordo com a realidade de quem tem que cumprir, né? Porque quando é lei, você não consegue, vamos mudar. Não é assim, né? Vamos mudar. Aí já começou a ficar um pouco mais complicado. Enquanto é projeto, é legal conversar com quem cria, né? Exato, né? É igual quando vai construir uma casa. Vamos conversar primeiro com quem vai morar na casa para construir, para entender como é que é a necessidade da pessoa, para depois construir. Depois de construído fica difícil, né? Como. Aí tem que quebrar, fica mais complexo, né? E essa representatividade sua frente ao Secov, teve então ali durante esses 4 anos que a gente falava como o tempo passa rápido, né? Também tivemos aí o período de negociação com o Sindicato dos Trabalhadores, né, do mercado imobiliário. Todo esse processo é tudo junto, né? Não acontece uma coisa de cada vez. Exatamente, né, é tudo junto. Né? E o Secov, como representa o Estado inteiro, né? Sim. Então eu não negocio somente com Curitiba, né? Uma negociação. São 399 coletiva. municípios. Exato, né? Então você tem, né, a região de Maringá, por exemplo, que daí tem né, a micro-região deles, né? Cascavel, Londrina. A gente faz a diretriz, né? Sim. E depois a gente acaba, né, quando há necessidade de participar. Sim. Né? Outro dia nós fizemos uma reunião convocada pelo Ministério Público do Trabalho com os presidentes dos sindicatos laborais do interior. Né? Estavam lá 17 presidentes. Né? Então, em linhas gerais, a gente faz a negociação, né? E depois cada região tem a sua realidade particularidade. também, né? Lógico. Exato, né? Coisas que não dá para que aplica aqui na capital, não tem como aplicar no interior, porque foge, né, das situações locais, né? Mas, assim, eu confesso que no primeiro ano que eu participei dessas negociações, né, assim, é muito desgastante. Chegou a pensar assim, o que eu estou fazendo aqui? Várias vezes. Várias vezes. Eu queria fazer essa pergunta. Né? Porque, assim, saía dessas negociações assim com dor no estômago, com dor de cabeça, sabe? Pensando, por que eu não fiquei lá na minha imobiliária, né? Ficar bem tranquilo, né? Estava quietinho lá, né? Mas é preciso, se todo mundo pensasse assim, a gente não teria como, né? É preciso contribuir um pouco também, né, para o próprio mercado. Eu acho que, assim, financeiramente, eu vou te falar assim, que a gente não ganha nada para estar representando o mercado, né? Mas, assim, a gente forma um network muito grande, né? Conhecimento com os 3 senadores, a gente tem o telefone pessoal deles. Que bom, né? Vários deputados estaduais, né? Eu acho que como entidade a gente tem que fazer né, faz parte do jogo, né? É isso mesmo. E a gestão, por exemplo, agora do novo prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, né? Ele
acho que dos que eu conheço, é o que está sendo mais receptivo, mais aberto, né, a buscar soluções, né, junto com as entidades. Que bacana, né? né? Então, hoje, por exemplo, eu, como presidente do Secov, a gente faz parte do Concitiba, que é o Conselho da Cidade de Curitiba, faço parte do Concidades, que é o Conselho das Cidades, né? Faço parte da Comissão de Redesenvolvimento do Centro de Curitiba. Isso que eu ia perguntar, né? Há um trabalho fantástico de revitalização do centro. Muito grande. E assim, e fazemos parte do G11, né? Sim. Que é o grupo que está propondo agora participar da revisão do plano diretor. Né? Sim. E, inclusive, amanhã nós vamos ter uma reunião lá. Eu acho que isso é importante, sabe? Essa abertura de conversar, né? Com as entidades, né? E coisa que a gente não tinha isso antes. Eu acho que tudo que é discutido e conversado com quem está com a mão na massa, né? Vamos dizer assim. Exato. Tem uma possibilidade de sucesso maior, né? Sim. E assim, essa predisposição de ouvir o mercado, por exemplo, falando da revitalização do centro, né? Que é um grande projeto. Inclusive, esses dias a gente falava sobre isso num programa de rádio, né, que a gente estava falando sobre a visão do marketing sobre isso, né? Que impacta diretamente no mercado imobiliário. Né? Exato, então, porque assim, o centro é um centro é o coração, velho. Né, da cidade. E ele está velho. Sim. Né? Então, por isso que a gente tem que revitalizar ele para trazer novamente, né, a população para o centro, para dar mais vida. Né? Isso tudo vai fazer Passa pela segurança, tem um monte de coisa. Né? A pandemia deu uma potencializada ali no centro, né, assim, mas não dá para deixar morrer, né? Tem que revitalizar mesmo, né? Exato. Então, que legal, que bom saber, né, que por parte do município de Curitiba a gente tem essa abertura, por parte do governo do estado, né, tanto também os senadores, enfim, e as entidades sendo consultadas e informadas a respeito das coisas. Isso é bom, porque assim, isso foi construído, sabe, assim, né, aos poucos. Claro, né? Isso não constrói de relacionamento, né? Muito relacionamento, né? E aí, aos poucos, a gente vai conversando, vai, né, se alinhando. E agora, no final, praticamente, o senhor já falou assim, nossa, já acabou? Então, vamos passar Diferente rápido, né? da primeira pergunta, né? Então, porque no começo a gente está se adaptando. Por mais que eu fazia parte do Secov, né, como vice-presidente, um presidente da Uniab, a gente, né, não tem ainda o conhecimento nos pormenores, né, das coisas, né? E hoje não, hoje a gente sabe como funciona, né, a questão política, né, a questão interna, né, da sobrevivência do sindicato. Por isso que eu falo assim, hoje nós tivéssemos um número maior de associados, né? Dentro da Rede BI, a gente tem imobiliário que não é associado ao Secov. Isso, né? Uma mensalidade de R$300. É um pouco, né? Para ter, né, assim, não é que a gente vai ser o salvador da pátria. Não, mas assim, é um elo importantíssimo, se não um dos únicos, né? Vamos dizer assim, poucos, né, que temos aí e que precisa se manter. Exato. Né, dessa ocasião que a gente fez a contratação dessa assessoria para fazer o estudo da reforma tributária, né? A gente foi pedir ajuda para os empresários. Né? Então, o Secov Paraná, dentro do Secovs Brasil, é um dos maiores Secovs que tem. Né? Então, nós temos uma missão de contribuir mais também para esse estudo, sabe? Sim. E a gente contribuiu, a gente conversou com alguns empresários, os empresários prontamente nos ajudaram, né, a formar esse caixa para poder fazer utilizar, frente a essa despesa. Né? Mas, assim, são coisas que a gente não... De repente, eu, como empresário, né, falei assim, poxa, eu não precisava eu estar pedindo. Né? Faz porque sentido. é o meu negócio que está ali em jogo. Isso, é o né? que me representa, né? Então, são quantas proprietários de imóveis que eu vou poder assessorar, né? E assim, a gente está falando de coisas macro importantíssimas, né? Mas, assim, além disso, você tem outras frentes, outras, não vou dizer brigas, mas né, outras defesas aí que o Secov está sempre à frente, seja com relação à IPTU, seja a Copel, seja a Sanepar, sistemas, eu já vi muita coisa acontecendo, e aí, através da representação da entidade, é que as empresas, os órgãos acabam ouvindo o que o mercado precisa e atendendo, né?
Então, isso não tem preço, isso tem um valor, né? Uhum. Importantíssimo, né? Então, para quem está nos ouvindo, já fica aqui também a dica, né, Exato. Ricardo? Contribuir com o Aham. Secov, e, na verdade, o retorno vem em serviços e também essa representatividade coletiva, né? Exatamente. Eu acho que assim, são coisas que você, às vezes, não é palpável, né? Mas que, Mas é perceptível, né? dependendo da forma como essa situação for aprovada, ou, né? A Sim. gente sente ela e depois é difícil de reverter. É perceptível, né? A falta, talvez, Exatamente. né? Então, vamos lá, né? Uhum. Então, está acabando já o nosso mandato, né? No Secov, Exato. esse ano. Uhum. O ano que vem, quem assume é o interior, né? Porque a gente tem essa... Exatamente, a gente faz uma alternância, né? Entre capital e interior, né? Isso, e o meu vice-presidente é o Carlos Tavarnaro. Tavarnaro, que é Ponta Grossa, né? Exatamente. Vai ser com certeza, já está participando, possivelmente, né? Eu já chamei ele para estar junto na fazer administração, né? Para fazer, para não deixar fazer a transição, a transição depois, né? A gente já vai passando aos poucos, já vai tomando frente, né, de algumas coisas, né, para não chegar quando assumir de surpresa, cadeira né? Né? Ele não vai precisar fazer aquela pergunta que eu estou fazendo aqui, né, Ricardo? Então, já está sentindo já. Brincadeira. Mas e a Toio, né? A Toio ficou como nessa história? A gente tem que agradecer a quem nesses 4 anos? Então, para assumir o Secov, a gente teve que pedir permissão, né? Para quem manda. Lógico, né? Com certeza, quem sempre. Manda, eu falei, olha, né, vocês já sabem como é, né? Foi num dia que eu estava ausente de Curitiba, numa reunião em Foz do Iguaçu, no Secov, né? Conversei com a minha esposa, expliquei para ela, já estava no 8º ano de mandato ali dentro, né? Falei, olha, é uma responsabilidade maior, né? E ela simplesmente perguntou, mas e você? Você quer? Eu falei, não, eu quero. Né? Então você aceita, depois a gente vê como organiza aqui. Organiza. Que bom, né? Então, parceria é isso, né? Então acho que assim, a gente conseguiu, né? Mas uma coisa importante que eu acho que aconteceu, Tati, foi o seguinte, foi compartilhar a minha agenda com ela. Né? Então eu falei assim, se você não sabe onde eu estou, abre a agenda, você vai ver onde eu estou. Né? Hoje eu vou estar aqui na gravação da UNA. Depois eu tenho um evento no Senac, depois nós temos a posse na DPI. Isso, então você já sabe o que eu tenho ali Se precisar de mim, você sabe onde eu estou. Né? Então, acho que assim, isso também deixa ela mais tranquila e eu também fico tranquilo daí porque eu, né, todos os meus eventos, todos os meus compromissos estão ali marcados. Aí você pode pensar que a hora que você sair de Secov, você pode até tirar férias, que está tudo bem, né? Funcionou direito, né? Funcionou direito, né? Então, mas assim... E a equipe muito boa que você tem lá também. Então, né? Ela é uma equipe mais enxuta, né? Basicamente familiares, né, que trabalham lá. Então, isso me deixa também mais confortável, né, em poder sair, né? Logicamente, tem coisas que você que tem que resolver. Então, a gente está lá para... Né? Mas, assim, isso foi, né, uma coisa assim, muito positiva que aconteceu, por isso que a gente pôde dedicar... Né? Eu tive semanas que eu trabalhei mais para o Secov, mais para o mercado, do que para a minha empresa. A tua empresa mesmo, né? Sem dúvida, né? A dedicação, né? Mas isso é reconhecido pelo mercado também, o que é bom, né? A gente, né, espera que esteja conseguindo, né? A gente percebe, né, as pessoas falando bastante, assim, nos eventos que acontecem, sempre o Secov presente, né, através do presidente, e quando há esse prestígio, é o meu ponto de vista, né? Quando o mercado prestigia dessa forma, é porque está vendo com bons olhos, né? Quando a gente convida a gente para a festa, é porque gostam da gente lá, né? Eu acho que assim, né? Eu até brinco ali com a nossa diretoria, né? Que a gente... eu participo até de inauguração de posto policial. Foi convidado, tem que ir, Fui convidado, né? O prefeito convidou, vamos lá. Lógico, né? lógico. Então, assim, a gente tem que... Né, se a gente quer ser conhecido, a gente tem que estar lá para aparecer. Né? Sim. E hoje, se o prefeito sabe que o Ricardo é o presidente do Secov, né? Isso é porque a gente está participando, a gente está contribuindo. Claro, né? E outra, se a gente quer ser prestigiado nas nossas coisas, a gente precisa prestigiar o do outro também, né? Exatamente. Então, é uma troca. É dessa forma que se constroem as coisas, né? É exemplo da nossa rede, né? A UNA, Imóveis Conectados, hoje. A gente tem como lema assim, muito forte a parceria, né? Isso. É a mesma coisa, né? Não adianta você só
procurar parceria, procurar, e quando te solicitarem, você não Você não aceitar. aceitar. Então, é uma via de mão dupla, né? Exatamente. E como é que você percebe hoje a Toyo dentro da rede? Você que já tem história na rede, obviamente, né? Uhum. Dá para sobreviver sem rede? É mais difícil? Menos? Como é que é? Olha, hoje, assim, você sabe que não existe, por exemplo, mais a exclusividade. Sim. Né? Então, se a gente não tiver, se eu não tivesse na rede, era muito mais difícil eu Defender isso. defender isso, sabe? A exclusividade com o proprietário, explicar que, né, Uhum. é uma gestão compartilhada, né, do imóvel dele. Porque ele não sabe? precisa colocar em 46, coloca só na Exato, Toyo que está né? em todo Já mundo. está com todo mundo, né? E a gestão de venda ou de locação acaba sendo da Toyo, né? Sim. Essa segurança, nossa, eu assim perdi as contas, mas de quantos imóveis que a gente conseguiu, né, mostrar para o proprietário que, né, estar dentro da Toyo vai estar trabalhando com mais 46 imobiliárias junto, né, melhor do que ele deixar para 3 ou 4, que cada um vai estar trabalhando um preço, né. Se estiverem trabalhando, se né? estiverem trabalhando, porque eu já liguei para corretor de imóvel para fazer parceria, que ele não sabia que aquele imóvel estava dentro Da carteira da dele. carteira dele. É isso que eu falo. Quando eu brinco sempre, cachorro que tem 2 donos morre de fome, né? Exatamente. Então, essa é o lema da exclusividade. Eu acho que e essa parceria saudável que acontece Muito dentro da saudável. rede, né? Porque, assim, eu falo por mim daí, tá, Tati? Porque eu estou dentro do Secov, então a gente conhece, né, o seu Maurício, da 2000, o seu Fransolim, da Cilar, né? Quando o seu Marcos Machado era vivo na Futurama, né? Então, assim, a gente conheceu esse pessoal também, né? Sim. Por isso que, para nós, quando a gente houve a fusão da UNA, né, foi assim, tranquilo, porque a gente já conhecia as pessoas. Já se conhecia, né? Então, e a gente tinha um processo muito interessante dentro da BI também, né? Que eu acho que ajudou também na fusão, no método, né, de parcerias entre as imobiliárias. Né? Eu acho que, assim, a gente, se fora da UNA, não teria, talvez, o volume aí a performance que de tem negócios hoje, né, que tem. Hoje a gente tem que, né, em tudo na vida é parceria, né? Então, o mercado imobiliário ainda mais, né? Sim. Mas eu vou voltar só um pouquinho aqui, que eu devia ter perguntado no começo, mas vou fazer o contrário, né? A Toyo, né? O seu Ricardo Toyo, se não fosse imobiliarista, seria o quê? Olha, eu não sei, porque... Como é que foi esse começo lá? Você falou, não, eu vou ser corretor, sempre fui. Como é que é a sua história profissional? Meu pai, ele foi corretor de imóveis. Olha, já é de família. Então, eu sou de Maringá, né? Em 1982, nós mudamos para Curitiba, nós viemos atrás de um estudo. Né? Então, vinha eu, vinha minha irmã e a outra irmã. Meu pai falou, quer saber de uma coisa? Vamos todo mundo junto para Curitiba. Pronto. Então, ele se desfez da sociedade em Maringá, né? E veio para Curitiba e sempre trabalhou em oficina elétrica. Nunca teve outro negócio. O estudo que ele tem é a 4ª série. Sim. Né? E um dia ele passando em frente a uma grande imobiliária, né, que a gente agradece a eles até hoje, que é a Gonzaga. Olha isso. Né? Sim. Ele passou lá na frente perguntando se tinha emprego lá, né, e falou, temos aqui vaga de corretor. E ele foi se aventurar. E foi. E começou a dar certo, né? Ele, apesar de ter apenas a 4ª série, é uma pessoa muito inteligente. Claro. Ele é muito raciocínio, muito rápido, sabe? Muito perspicaz. E ele conseguiu, né, acabar de dar o estudo para nós, para todos os filhos, formar todos os filhos. Sustentar todo mundo no tempo. Exato, comprar um imóvel para cada um. Né? Olha isso. Como corretor de imóveis. Né? E eu, na minha faculdade, eu sou formado em administração, muitas vezes, né, meu pai pediu, eu angariei um imóvel, quero que você datilógrafa as fichas dos imóveis. Sim. Né? E como tinha uma equipe grande dentro da Gonzaga, né, então a gente fazia uma matriz, ele escrevia, uma matriz, a gente datilografava, colocava lá o papel carbono, fazia lá 5 cópias, então a gente começou a vivenciar o mercado imobiliário dessa forma. Olha isso. Né? E aí, quando eu fui me formar, meu pai falou, por que você não faz na época era o concurso do CRES, depois você fazia... Porque não era bem assim tirar CRES, né? Então, eu falei, vamos, né? Vou tirar. E aí, no meu último ano de faculdade, eu tirei o CRES, mas mais para agradar o pai do que com um objetivo de trabalhar. Sem muita intenção, assim. Porque eu queria realmente ir para uma empresa, para ter uma carreira e tal, né?
mas aquela dificuldade que todo formando né, encontra quando forma Começo de de achar a carreira no salário, né? E aí a gente acabou indo para o mercado imobiliário, né? Estamos aí hoje, até hoje, né? Viu? 37 Agradecer, né? anos, Você viu? nossa, Agradecer a dificuldade lá, né? No começo. exatamente, né? E hoje, né, a gente assim, né, optou, né, por uma imobiliária com uma carteira não muito grande, mas uma carteira onde a gente possa administrar, dar né, um atendimento melhor. E assim como meu pai, a gente também, né? A gente não tem, meu pai tem, né, nós somos lá em 6 irmãos, né? Hoje eu tenho só 2 filhos, né? Então, mas a gente conseguiu, né, dar também, né, o estudo para eles, né, uma dignidade para eles, aquilo que a gente conseguiu fazer dar para eles, a gente conseguiu dar, né? Graças ao mercado imobiliário. Que coisa boa, né? E a gente sabe, assim, eu lembro que quando eu mudei para Curitiba em 2007, uma das primeiras imobiliárias, porque eu mudei, o primeiro bairro que eu morei foi na Vila Isabel, que foi ali, né, certo. perto da Água Verde. Então, assim, quando pensava em imobiliário, sempre a gente pensava em Toio, porque é um nome muito forte ali na região, né? Então, o nome Toio... Pois né? porque o sobrenome é o senhor Ricardo Toio Fuco. A gente chama de Toio, mas é por conta da imobiliária que acabou ficando mais forte do que o próprio sobrenome. Então, porque o nome tem um significado, né? Os nomes japoneses, né? Sim. E o Toyo e o Fuku também são dois kanjis, né? Onde o Toyo significa prosperidade, né? E o Fuku é felicidade. Ai, que bonito isso, né? Então, assim, mesmo no Japão, ele não é um sobrenome comum. Tá? Não existem muitos Toyofukus, né? Os Toyofukus que a gente conhece aqui no Brasil são todos parentes, né? Todo mundo é parente. Todo mundo é parente. Diferente, por exemplo, de Sato, né? Que é igual Silva, por exemplo, né? Assim, tem bastante, né? E nem todo mundo é parente. Nem todo mundo é parente, né? Então, agora você falou que é Toyofuku é parente. Todo Toyofuku que a gente conhece é parente, não tem quem não é. Que legal, né? Então, assim, o Toyo, né? Então, por exemplo, tem os primos do meu pai que tem comércio no interior de São Paulo que tem Toyo. Olha, né? Só. Por quê? Por causa prosperidade, né? Exatamente, por causa do nome. Esse significado, né, que tem. E a gente também, então vamos abrir também, porque tem um significado muito forte. Mas todo sentido, né? Eu sempre falo, né? Falo direto, falei para o Josué, enfim, para as pessoas que colocam o seu nome na sua empresa, eu digo que é uma responsabilidade, assim, e uma coragem absurda, né? É verdade. Porque você está chancelando ali, né? Sou eu aqui que estou, né? Exato. Eu acho fantástico. E ainda mais agora o Toyo, que tem todo esse significado. Aí você está numa região, Água Verde, Portão, que temos ali a Praça do Japão, né? Como principal, assim. E aí você percebe que a comunidade japonesa, ela busca mais? Vocês têm essa proximidade maior ou é só, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Eu vou te falar que, assim, a proximidade, não é que não deixamos de ter a proximidade, mas quem nos procura, né, são os de fora da nossa comunidade. Olha isso. Justamente por sermos orientais, né? E como você falou, isso traz uma responsabilidade maior muito grande, né? Sim. Porque eles procuram justamente porque é isso, né? O que o oriental passa, né? Essa questão da seriedade, tudo, né? A gente explora isso no nosso slogan da imobiliária, claro. Tá? Porque, assim, quando a gente procura aquele primeiro cliente que pediu uma avaliação ou coisa parecida assim, como que vocês chegaram até a tua? Eu falei, não, eu vi que era imobiliária de oriental e então... estou vindo. Desse meu senhor não é oriental, não tem problema, porque eu confio. Né? E é bem por aí. Que bacana, né? Isso é tão gostoso, né? Isso. Então a gente tem que, assim, ter uma responsabilidade maior, um trabalho maior para poder manter isso, né? Sim. Mas, assim, existe essa tradição muito forte e muito respeitada ali na região, e agora com a UNA, ela se espalhou, né? Não vou dizer nem pela cidade toda, a região toda, né? Porque agora a gente já está em Ponta Grossa, já está no litoral, a UNA está que vai, né? Só crescendo. Só crescendo, isso é muito bom, né? E o que falta ainda fazer para a Toyo? Porque são 37 anos? 37 anos. Nossa, é tempo, né, seu Ricardo? Então, qual que são os próximos planos? Então, ao mesmo tempo, né, que a gente ainda, né, já chegou com 37 anos até aqui, a gente tem ainda para frente. Sim. E o para frente é preparar, né? Como é que a gente vai fazer essa sucessão, se os sucessores vão chegar a participar realmente. Se eles têm vontade, Exato, porque não é só falar, tá aqui, tá se aqui, vira. né? Entendeu? Então, e você acha que hoje, os filhos hoje têm vontade?
ainda não demonstraram assim Esse interesse esse todo. interesse, né? Mas a gente gente já tá começa esperando. a ver que já tem brotando ali Uma veia. alguma coisinha, Ah, que sabe? bom, né? Como a gente observa por algumas conversas, né? Uhum. Isso é bom. Bacana, A né? gente deixa Deixa dá, livre, dá óbvio, né? tempo ao tempo, né? Até porque vocês também são jovens, ainda tem muito tempo para Ainda trabalhar, tem, né? ainda tem. O que a gente vai fazer talvez é desacelerar, mas não parar. Não. Até chega uma hora que a gente vai mais devagar, né? Mas aí Isso. vai, né? O pessoal vai. Eu acho que é natural, pelo menos as empresas que a gente conversa, né? O mercado imobiliário é um mercado muito dinâmico. Não é fácil, obviamente, porque tem seus altos e baixos, graças a Deus mais altos que baixos. Mas assim, a gente percebe que as famílias, elas não que dependem disso, mas é uma coisa natural, me parece, né? Que vai a sucessão, vai de filho, pai para filho e vai, né? A gente tem imobiliário que está na terceira, indo para a quarta geração, né? Então, e isso me, assim... E o filho, às vezes, formou dentista, formou, sei lá, Exato, advogado, outra coisa. atividade, Mas tá vem lá. para a imobiliária, né? Então, eu acho que porque, assim... Porque quando é pequeno já vai para a imobiliária? Será que já convive desde pequeno? Eu acho que o meu filho fala assim... Pai, vocês trabalham demais. Né? E a gente realmente a gente trabalha, porque você sabe que nenhuma locação é igual a outra, nenhuma venda é igual a outra, né? Cada uma tem a sua particularidade, né? Isso que faz o mercado ser tão dinâmico assim. Mas eles veem que, né? Às vezes, mesmo na profissão deles, né? É difícil também galgar posições, né? Cargos, não é assim, né? E queira ou não queira, né, assumir uma empresa já pronta, com tantos anos de experiência de mercado, né? Com pilares fortes já, né? Isso, né? Já assim, é bom, tem as suas responsabilidades, mas né, ele não... É diferente, por exemplo, que quando eu abri a imobiliária, tudo bem, eu tinha meu pai que tinha trabalhado, né, mas ele sempre foi corretor, né? Eu que abri a imobiliária com a ajuda dele, né? Mas é difícil, né? Sim, você começo. Né? Decolar. Abro a porta e faço o quê, né? Bem Começar isso. com 1, 2, 3 imóveis, né? A carteira de alocação, né? A gente vê as grandes imobiliárias hoje aí com 4, 5, 6, 10 mil imóveis, né? Para chegar até aí, o quanto que não foi? Muitos anos, né? Muitos anos. E assim, e também eu acredito que, assim, não todas as profissões são interessantes, tem toda essa questão da carreira, mas o corretor de imóveis, ele pode fazer a sua profissão da melhor forma possível e rápido, né? Se ele trabalhar bastante, né? Como se fala, né? Mas pode fazer nichos, né? Pode se especializar em produto ou negócio mesmo, né? E consegue bons resultados, né? Porque é um mercado que paga bem, né? Que remunera bem aquele profissional. Né? Tudo isso. De maneira assim que a gente espera, né? Não precisa esperar uma vida toda, de repente, para conseguir formar um patrimônio, né? Você consegue acelerar um pouquinho. Eu não digo que a gente tem que estudar, né? Mas, por exemplo, né, um contador, um advogado, um médico, quanto que eles têm que estar constantemente se aprimorando. Não dá para parar, né? Para aprimorar. Eu não digo que nós também não temos que... A gente tem sim, né? Que estudar, tem várias coisas o tempo surgindo, todo, né? Mas o simples fato, né, da gente... poder participar na concretização da realização de um sonho de uma pessoa. É prazeroso, comprar um imóvel é muito prazeroso. Eu falo para os corretores, não é porque aquele cliente está comprando um imóvel de 200, 300 mil reais, né, que a gente vai fazer de qualquer jeito. Né? É o primeiro imóvel da pessoa. É muito importante. Muitos, né, não conseguem comprar. O único, talvez, da vida. Né? Alguns compram o imóvel. Né? Muitos deles conseguem ter, né, alguns imóveis no nome. Então, a gente tem que... Né, participar disso, né? Tem que ter esse propósito, né? Tem que participar e da melhor maneira possível. Acho que isso não tem preço mesmo, né? Isso não tem preço. E aí os filhos vêm e, de repente, acho que vamos ficar lá na imobiliária mesmo, né? Com o pai, com a mãe. Seu Ricardo, foi um prazer recebê-lo aqui, né? A UNA tem, assim, uma satisfação enorme em ter associados tão queridos pelo mercado, né? E que entregam para o mercado também uma devolutiva, né? Um pouquinho de tudo isso que aprendeu, 37 anos agora está lá no Secov, e não só, né? Mas sempre participando das entidades de uma maneira geral, para que o mercado imobiliário realmente seja cada vez mais forte, né? Não só em Curitiba, mas toda a região. É isso que a gente quer, né? Um mercado imobiliário mais forte, né? Mais sólido, mais pujante,
né? Não é que foi um projeto de vida, isso foi acontecendo, né? Mas eu acho que se todos pudessem, né, fazer um pouquinho pelo mercado, Contribuir, né? a gente teria um mercado ainda maior, mais forte, mais coeso. Com certeza. Né? E eu que agradeço, Tatiana, fazer, né, estar aqui hoje podendo conversar sobre isso, né? É tão gostoso, né? Isso vê como assim a gente olha para trás e viu que conseguimos fazer alguma coisa. E valeu a pena, né? Tá Exato. valendo, né? Tá valendo a pena. Muito obrigado, seu Ricardo. Obrigado a você. Pessoal, gostaram? Bom, né? Mais um episódio aqui, então, do nosso Una TV, hoje com o senhor Ricardo Toio Fuco, proprietário e diretor da Toio Imóveis e também hoje presidente do Secov, tá? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, lembre-se de se inscrever aqui, também acione o sininho para você receber as notificações, mande essa entrevista para as pessoas que você gosta, para que elas também conheçam um pouco mais da história da Una e também das suas associadas. Um grande abraço e até a próxima semana.